Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à vitrine do dashboard. Aqui eu te entrego os principais atalhos para você chegar ao resultado do dashboard no celular. Um dashboard, por exemplo, como esse, para que você possa acessar as informações do seu negócio, assim com o celular na palma da sua mão, que você possa clicar lá e já refazer os filtros para analisar as informações que são importantes. E hoje nós vamos falar sobre a fórmula mais utilizada para se chegar a esse resultado do dashboard no celular. Esse é o episódio de hoje. Vamos para a tela aqui do meu computador, então, e vamos entender como que isso funciona. Veja só. O que nós vamos avaliar aqui, então? Primeiramente, o que é uma fórmula? Fórmula. Olha só, nós vamos por parte aqui para você entender isso de forma muito clara. O que é fórmula? É um dos itens que a gente vai ver. Qual é essa DAX? E eu vou colocar aqui, ó, que você vai entender que fórmulas têm relação com DAX. E nós vamos ver onde será utilizado. Vamos passar passo a passo cada um desses itens para que isso fique claro. Vamos ver também o erro cometido. E aqui tem uma situação, ó, vou colocar entre parênteses, principalmente se você conhece de Excel. Porque o que acontece? Se você é um Excel raiz, o que eu estou querendo dizer com se você é um Excel raiz? Se você é uma pessoa que conhece de Excel, provavelmente você pode vir a, principalmente se está no início desse desenvolvimento de aprender sobre dashboard, relatório gerencial, para chegar com essas informações no celular, na palma da mão, você pode vir a cometer esse erro. Então, a gente vai falar sobre esse erro, vamos falar como utilizar essa DAX mais utilizada. Você vai utilizar muito ela e vamos entender também como eu cheguei a essa conclusão. Porque o fato é, se eu estou dizendo que é a DAX mais utilizada, de alguma forma ficou perceptível para mim que essa realmente é a DAX mais utilizada, é a fórmula mais utilizada. Então vamos lá. Vamos entender o que é, por que fórmula, né? O que é essa fórmula mais utilizada? Agora eu vou deslocar isso aqui para baixo, para a gente focar só no que importa nesse momento aqui. Então, o que é essa DAX, essa fórmula mais utilizada? Primeiro, que fórmulas são DAX? No Power BI, quando a gente trata de realizar cálculos, fazer uma avaliação em um cálculo, uma soma, uma multiplicação, somar alguma informação realizando um filtro. Para fazer isso, existe a linguagem DAX. Para você entender melhor, veja só, vamos fazer aqui uma analogia. Por exemplo, o analista, você recebeu, vamos lá, você recebeu um aumento. Olha só, o analista, o assistente, o auxiliar, um cargo X lá, o seu gerente deu um aumento para essa pessoa, seja você desse cargo ou não. Estou apenas exemplificando. Essa pessoa recebeu um aumento de, por exemplo, R$ 200. Recebeu um aumento de R$ 200, olha só. Chegou o final do mês, ela tem R$ 200 a mais na conta. O que isso tem a ver com DAX? Essa situação que eu estou falando de um aumento salarial. Certamente, para você descobrir esse ganho que você teve, quanto vai ser o seu total, você vai precisar realizar de uma certa forma, uma fórmula para chegar a esse resultado. Como assim? Você vai querer saber. Você vai fazer lá, então, por exemplo, vou colocar aqui, ó.
Você vai fazer o seu salário total, salário, mais o seu aumento, certo? De alguma forma você está fazendo aqui uma fórmula para chegar a esse resultado. Então você vai ter lá o seu salário, que é X, e receber um aumento de mais R$ 200. Então isso aqui vai ser o seu salário atual. Ok, o que que isso tem a ver? Não estou gostando nem um pouco disso, porque não está me deixando claro. O que que isso tem a ver com DAX? No Power BI, como que funciona isso? Se você tem uma informação X, por exemplo, você tem lá uma informação em uma coluna. Você tem lá uma coluna com uma informação. Seja a informação que for, por exemplo, uma informação de quantidade. E você quer somar essa quantidade com fazer uma multiplicação, por exemplo, pelo faturamento. Você tem lá a quantidade 10, e aí você quer fazer essa quantidade 10 vezes o faturamento dessa quantidade. Lá tem o preço unitário, e o preço unitário de cada uma dessas unidades, por exemplo, é 1. Então, tem 10 unidades vezes R$ 1, você vai chegar ao resultado final. Quando a gente está falando de DAX, existem fórmulas. Quando eu falo fórmula, por que vem essa palavra fórmula? No Excel, se fala muito em fórmula. O que é fórmula no Excel é DAX no Power BI. É apenas a linguagem, a terminologia que é diferente. Mas a forma como se utiliza a função disso está relacionado a esse resultado, a gerar um resultado a partir de uma fórmula, a partir de uma DAX. DAX é em inglês, né? São expressões de análise de dados. Mas então, quando você se questionar o que é DAX, o que é fórmula, fórmula e DAX, quando eu falar aqui, é a mesma coisa. Só que você precisa entender que há uma diversidade de DAX existentes dentro do Power BI, cada uma para funções e situações diferentes. Mas algumas são mais utilizadas, algumas delas você vai ter a necessidade de saber ela, porque você vai utilizar ela frequentemente no desenvolvimento dos seus dashboards para chegar ao resultado do dashboard no celular. Então, no Power BI, isso funciona dessa forma. Então, vamos colocar aqui, ó, no Power BI, as DAX são utilizadas para avaliar cálculos. Ok? São utilizados para avaliar cálculos. Como assim avaliar cálculos? Não está claro para mim, eu não estou entendendo. Tudo bem, vamos para a prática então. Olha só, vamos puxar esse outro aqui. Qual é essa DAX? Existem várias DAX. Mas qual que é essa DAX que é a mais utilizada? Ela se chama simplesmente Calculate. O que é essa DAX Calculate? Onde que ela é utilizada? Vamos entender aqui onde que ela é utilizada. Olha lá, DAX Calculate. Vamos focar agora e vamos para o Power BI. Veja só, nós temos coisas importantes aqui para ver. Ó. Um erro cometido principalmente se você conhece de Excel. Como utilizar essa DAX e onde ela será utilizada. Onde que vai ser utilizada essa DAX Calculate? Onde? Você vai utilizar ela principalmente quando você tiver a necessidade de pegar resultados e aplicar filtros. Tá só na teoria essa aula, não estou entendendo nada. Olha só, se você entender isso aqui, vai facilitar agora que a gente já vai para o Power BI para realizar
esses cálculos. Power BI é a ferramenta que nos leva ao resultado de ter o dashboard no celular. Ok? Pegar resultados e aplicar filtros. Como assim? Veja só aquela situação. Você tem um resultado dentro de uma coluna. Imagina que aqui tem a quantidade 10, tem a quantidade 20 e você quer aplicar filtros aqui. Como assim aplicar filtros? Imagina que há outra coluna aqui. Essa coluna aqui é de quantidade e essa aqui é a coluna de data. Estou exemplificando aqui. E aí aqui esse 10 se refere ao ano 1. E aqui se refere ao ano 2. Então, quando eu falo pegar resultados e aplicar filtros, é essa situação. Nós queremos calcular, por exemplo, a quantidade se esse valor for do ano 1 ou se esse valor for do ano 2. Então, isso é aplicar um filtro. A gente pega um resultado existente e coloca um filtro. Nós queremos a quantidade se for do ano 1. Nós queremos a quantidade, por exemplo, se for da categoria X, ou só se for da categoria Y, ou só se for do ano 1 e da categoria Y. Então, isso é uma forma de aplicar filtros. E é o que a gente faz utilizando a Calculate. Aqui ainda há uma situação que você pode também remover filtros. Através da Calculate, você tem essa opção de aplicar filtros ou ainda remover filtros, mas a gente vai focar aqui em aplicar filtros. Como que a gente pode utilizar, então, em situações de aplicar filtro já está em cima, né? De data. Você pode aplicar filtro, por exemplo, por categoria. Você pode aplicar filtro, por exemplo, por filial. Eu quero só o resultado da filial X ou da filial Y. A gente pode aplicar filtros de várias formas. Por exemplo, eu quero a quantidade apenas por produto. Então, existem várias formas de aplicação de filtro. E geralmente, quando se utiliza a Calculate, justamente é para aplicar um determinado filtro para se chegar a esse resultado. Legal? Olha lá. Vamos então aqui olhar. Temos a situação do erro cometido, principalmente se você conhece de Excel, mas antes disso já vamos para a prática. Vamos lá no Power BI verificar como utilizar a DAX Calculate na prática. Vamos lá. Olha só, vamos minimizar aqui. Estou com o Power BI aqui aberto. E o que a gente vai ver aqui? Eu estou aqui com uma tabelinha de vendas, olha só. O que nós temos aqui? É um exemplo de uma tabela que contém informações de uma quantidade. Aqui nós temos uma coluna com a quantidade vendida, a categoria do produto, se é celular, se é geladeira, se é TV, o ano que ocorreu essas vendas e temos aqui ainda a cor do produto. Então, é uma tabelinha única, apenas para a gente entender essa situação de utilização da DAX mais utilizada para se chegar ao resultado do dashboard no celular. O que a gente vai fazer aqui então? Vamos por parte. Primeira coisa que a gente quer é, por exemplo, uma situação, imagina essa situação, o seu gestor, o seu chefe, ele quer que você desenvolva um relatório e ele quer que você tenha a informação da quantidade vendida. Quantidade vendida. Isso é muito fácil de se chegar a esse resultado. Como que pode ser feito? Primeira coisa, a gente tem que criar uma medida. Diferente do Excel, aqui no Power BI, se a gente for criar um visual com uma informação, sempre irá evitar a utilização de colunas. Então, olha lá, como que seria isso? Por exemplo, aqui vou pegar aqui um visual tabela. Cliquei no visual tabela, vamos colocar ele aqui nesse canto e vou aumentar ele aqui. Então, o que seria feito aqui, por exemplo? Aqui tem a coluna quantidade. A partir dessa coluna, nós queremos uma medida com essa informação. A gente não pode simplesmente pegar essa coluna quantidade e colocar ela aqui no visual. Por uma situação de performance, isso é diferente entre Excel e entre
Power BI. O que a gente faz, então? A gente sempre tenta, ao máximo, utilizar medidas nos visuais. Como que a gente cria uma medida? Vamos lá, cliquei com direito, nova medida. Essa medida, então, vai ser a medida quantidade. Olha lá, vamos colocar aqui QTE. Nós estamos passo a passo para chegarmos para entender como utilizar, então, o Calculate. Então, olha lá, quantidade. Vamos apenas utilizar uma DAX aqui, que é a DAX Sum. O que a Sum faz? A DAX Sum é como se fosse a DAX soma lá do Excel. Sum, soma. A gente quer somar uma informação, apenas isso, só somar uma informação. Veja que o que ela está nos pedindo aqui, ó, olha lá, column name, é o nome da coluna. Ela só tem um argumento. Nós vamos selecionar ela, eu digitei lá, ó, sum, cliquei 2 vezes, selecionei ela, e ela está pedindo o nome da coluna que a gente quer realizar essa soma. Qual que é a coluna? Nós queremos realizar a soma da coluna quantidade. Cliquei 2 vezes, fechei parênteses, enter. Vou pegar essa medida aqui, ó, ela está falando que já existe, justamente porque a coluna existente está com a mesma nomenclatura, então não pode ser esse nome. O que a gente vai fazer? Vamos mudar aqui, ó, QTE medida. Colocar o nome dessa forma, apenas para exemplificar aqui. Então, olha lá, quantidade, arrastei, soltei, cliquei. E aí, veja que a medida está com 164. Vamos aumentar aqui o tamanho, toda formatação que você quiser fazer aqui no Power BI, ela será feita sempre através desse rolinho aqui. Então, vou aumentar aqui, ó, o tamanho da descrição das informações que estão aqui na tabela para facilitar a visualização. Então, tamanho, vamos colocar aqui um tamanho de texto 16. Muito bem. Então, olha lá, quantidade vendida total, sem nenhum filtro aplicado, 164. Se a gente colocar aqui a informação da coluna, veja que vai ser igual. Mas lembrando, a gente não pode utilizar, a gente não é que não pode, a gente tem que evitar ao máximo a utilização de colunas aqui nos visuais, porque elas impactam em performance. Não vamos explicar nesse momento o foco entre diferença entre coluna e medida, porque não é esse o foco do momento. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui a quantidade 164, que é a quantidade vendida. Vamos colocar aqui para a gente separar essas informações por ano. Então, peguei o ano, cliquei, soltei aqui. Veja que o ano ele está trazendo um número aqui que não tem muita relação com os anos que estão na nossa tabela. O que está acontecendo aqui? O Power BI agregou essas informações. Então, a gente tem que clicar naquela setinha ali, ó, e falar Power BI, não soma isso aí não, cara. Não soma esse negócio aí não, ó. Não resumir. É isso que a gente vai utilizar. Não resumir. E aí, ele vai trazer as informações de forma separada. Quantidade vendida no ano de 2017, 2018, 2019. Agora, beleza. Agora que começa a se tornar um pouco... a gente ir para a situação em que nós queremos realmente aplicar os filtros e utilizar essa DAX, que é a DAX mais utilizada para se chegar ao resultado do dashboard no celular. Você vai utilizar ela muito nos seus relatórios, que é a Calculate. Então, nós temos lá a medida. O que a gente vai fazer agora? Imagina que o seu gestor está falando, eu quero fazer uma comparação da quantidade vendida em 2017 e a quantidade vendida em 2018. Eu quero saber essa informação. Então, como que a gente faz? A gente tem que filtrar, primeiro, o resultado de 2017 e também filtrar o resultado de 2018. Certo? Ok. Olha lá. Nós já temos aqui o resultado total. Agora, nós temos que aplicar um filtro dentro desse resultado. E como que se faz isso aqui no Power BI? A gente utiliza justamente a DAX Calculate. Então, antes aqui, ó, desse resultado que já temos, eu estou digitando aqui, ó, Calculate. Olha lá, Calculate. Aí, veja só os argumentos que ela tem. Ela tem um argumento que é obrigatório, que é a expressão. E ela já está aqui. Se a gente só fizer isso e fechar parênteses, veja que não vai acontecer nada. O resultado vai continuar o mesmo. Que a gente não aplicou nenhum filtro. Agora é que vem a situação da gente utilizar filtros com a Calculate. Veja que ela nos dá uma expressão obrigatória
nos dá um argumento obrigatório e os outros argumentos eles estão entre colchetes. O que está entre colchetes aqui no Power BI não é obrigatório, tá? Mas a gente quer utilizar porque a gente quer se aproveitar dessa situação de aplicar filtros que a Calculate nos possibilita. Qual que é o filtro que a gente vai fazer? Nós queremos aplicar um filtro dentro da coluna ano. Olha lá, a coluna ano, ela está trazendo essas informações que a gente quer o filtro. Vamos, por exemplo, pegar primeiro a informação de 2017. Então, olha lá como que nós faríamos. Nós digitaríamos aqui, ó, a coluna ano da tabela vendas, e aí colocaremos que é para ela filtrar as informações de quantidade vendida apenas do ano de 2017. Pronto, fechei parênteses. E agora ela vai trazer as informações de quantidade vendida apenas do ano de 2017. E aí, veja só o que vai acontecer aqui. Olha lá. 53. Será que essa informação aqui faz sentido? Talvez faça, mas olha só o que está acontecendo aqui. Ela está repetindo nos outros anos o valor de 2017. Veja que o valor de 2017 é 53, mas ela está repetindo essa informação nos outros anos. E aí, isso aqui não está adequado. Agora, como que corrige isso? Como que corrige para não acontecer esse tipo de situação aqui? E aí vem algo que é um erro que acaba se cometendo, principalmente quem já conhece de Excel. Olha lá, veja só. Vamos aqui para essa parte do erro aqui. Ó. Vamos focar aqui agora. O que acontece? Quem conhece de Excel costuma utilizar lá no Excel para realizar filtros, ele coloca condições, né? Costuma utilizar condições através da fórmula. Qual que é a forma que costuma se utilizar lá no Excel para realizar filtros e colocar condições? É a fórmula SI. Né? Se o resultado for esse e o ano for de 2018, então verdadeiro. Aquela situação lá, se você é de Excel, você sabe do que eu estou falando. Se você não é, você já não vai cometer esse erro. No Power BI, como isso é em inglês, então a pessoa costuma utilizar a mesma fórmula, só que no caso, como é em inglês, é if, né? Então, se a condição for essa, então retorna o resultado. E aí acontece o erro da pessoa vir aqui para o Power BI e fazer o seguinte. Eu quero, então, o resultado apenas do ano de 2017. Eu vou ter que aplicar um filtro nisso para ele aparecer só do ano de 2017. Olha só como que eu já vi cometer esse erro. A pessoa vai lá, cria uma nova coluna, e aí ela utiliza justamente a fórmula if, que é a mesma fórmula SI que existe lá no Excel. Então, como que ela faz? Eu não vou nem renomear, porque isso aqui está errado, a gente já vai excluir. Mas você precisa ter em mente o erro que é cometido para você não vir a cometer esse erro. Então, o que a gente está fazendo aqui? Ó? Puxei a fórmula SI, que no Power BI é if. Então, se a coluna ano for igual a 2017, então, veja só, ela tem 3 argumentos. Uma condição, o teste lógico. O que é o teste lógico? É isso que a gente fez. Se o ano for igual a 2017, e aí ela vai para o próximo argumento. Ponto e vírgula, né? Para passar para o próximo argumento, aí ela coloca lá. Resultado se verdadeiro. Qual que é o resultado se verdadeiro? Se o ano for igual a 2017, então a gente quer a quantidade vendida. Está aqui. Se não, blank. O que é blank? Branco. Se não tiver nada aqui, ela vai retornar em branco. Fechei. Parênteses, enter. Veja que eu vou colocar aqui agora
E essa informação vai trazer realmente só o resultado do ano de 2017. Mas olha o que vai acontecer, olha lá. Coloquei aqui, realmente ela está trazendo uma informação correta e apenas para o ano de 2017. Só que olha, dois problemas que nós temos aqui. Primeiro, eu falei anteriormente que a gente não deve utilizar coluna. Ah, mas poderia ter utilizado a DAX if dentro de uma medida em vez de criar uma coluna? Veja que anteriormente, aqui, eu criei uma medida. Veja que ele tem um símbolo ali, ó. Olha lá, um símbolo de medida, que é um símbolo de uma calculadorazinha. E uma coluna tem um símbolo diferente. Uma coluna calculada tem um símbolo diferente. Poderia ter criado uma medida com if? Poderia, mas iria utilizar ainda outras DAX por uma situação de contexto, que não vem o caso agora. Mas isso aqui não é adequado de se fazer. Primeiro, foi utilizado coluna. Segundo, essa DAX não vai a forma como se fez esse cálculo aqui não é tão performático como fazer esse ajuste dentro da própria medida. Qual que é o correto, então? Vamos excluir isso aqui, porque isso aqui está errado. Não vamos nem utilizar. Vamos lá, excluir. Excluir. Ele vai dar um erro aqui no visual, porque a gente está excluindo uma coluna que está dentro do visual. Veja só como que vai ficar. E nós vamos também retirar ele daqui. Então, ele está carregando. Atualizando. Concluído. Pronto. Vamos aqui retirar ela daqui. Olha lá. Algo deu errado. Veja que ele criou um erro, justamente porque a gente está com uma informação no visual que não está mais presente na nossa tabela. Então, excluir lá e pronto. Vamos então corrigir isso aqui da forma correta dentro dessa medida. Como que a gente vai fazer isso? Aí a gente precisa utilizar... E ó, fica presente para isso aqui, porque tenha claro que geralmente você vai utilizar mais de uma DAX dentro da Calculate. Dificilmente, são raros os casos que há a necessidade de se utilizar essa DAX Calculate sozinha. Quando eu falo sozinha, é justamente por utilizar outras DAX junto com ela. Outras DAX dentro de uma medida que a Calculate está presente. E aqui é o exemplo de uma situação. Então, ao invés da gente colocar esse filtro simples aqui, a gente vai utilizar outras DAX que aplicam filtros que podem ser utilizadas junto com a Calculate. Então, qual que seria esse exemplo? Aqui nesse caso, ó, Cap Filters. O que a Cap Filters faz? Ela pede uma expressão que ela possa aplicar uma filtragem. Ó. Então, aqui a gente já tem isso pronto. A gente só colocou a Cap Filters ali, fechamos parênteses da Cap Filters, vamos fechar da Calculate. E veja que quando eu for dar Enter, ó, veja o que vai acontecer. Carregando. E aí, olha lá. E aí a gente vai ver uma situação que é ainda um pouco mais delicada ainda, que você vai também encontrar no desenvolvimento dos seus dashboards, em relação a ter mais de um filtro necessário. Então, olha lá. Agora veja que até sumiu as outras informações, ó, de 2018 e 2019. Se a gente quiser que apareça, ó, vamos lá no ano, não resumir, e vamos aqui, ó, mostrar itens sem dados. Veja que agora está aparecendo as informações. A gente pode até trocar agora para exemplificar. Vamos renomear aqui essa medida, né? Quantidade, medida. Vamos colocar ela como quantidade 2017. Então, nós temos aqui a quantidade apenas do ano de 2017. E se a gente quiser a informação de 2018? Mas, antes disso, veja só, uma situação que é um pouco mais delicada. Isso aqui já é um bônus a mais para essa aula. Isso aqui não estava nos meus pensamentos falar, mas você vai vir a encontrar esse tipo de situação. E algo que é interessante, principalmente se você é iniciante, entender, é operadores. O
que são operadores dentro do Power BI e o porquê que eu vou falar aqui sobre operador. Veja só, imagina a situação em que o seu gestor fala: ó, fulano, eu quero essa informação avaliando a quantidade vendida em 2017, mas eu quero olhar apenas a quantidade vendida em 2017 e que seja as vendas dos produtos de cor preta. Ih, agora ferrou, hein? Olha lá. Nossa tabelinha tem informações de vendas, de categoria, por ano e também ali da cor. Ó. Então, imagina a situação que você precisa avaliar essa informação por ano e por categoria, ou por cor, ou por produto. Como que você faria nessa situação? Como que pode ser feito? Veja só, a única coisa que você vai fazer aí não pode ser utilizada a Cap Filters. Você vai ter que utilizar outra DAX, que é bem semelhante, bem simples, fácil de utilizar, mas que possibilita aplicar outros filtros junto com ela. Essa outra DAX, para filtros simples, como esse exemplo aqui, o que é um filtro simples? Nós estamos fazendo apenas um filtro. Estamos apenas analisando um filtro, que é só as informações do ano de 2017. Agora, se a gente quiser aplicar um filtro para 2017 e para cor preta, ou seja, eles têm que ser verdadeiro, olha só, ele tem que ser uma condição e tem que ser 2017 e tem que ser, eita, ficou bonito, hein? 2017 e tem que ser da cor preta. Não é uma condição ou, é uma condição e. Como que a gente pode fazer isso? Ficou bonito esse desenho aqui, hein? Nossa Senhora. Olha lá. Como que isso pode ser feito? Então, você vai utilizar, nesse caso, a DAX Filter. O que a Filter vai possibilitar? A gente vai criar uma tabela com um filtro aplicado. Então, o que ela está fazendo? Olha lá. Ela pede primeiro, veja que o argumento dela já é diferente da Cap Filters. Ela pede primeiro a tabela. Qual que é a tabela? É a tabela de vendas. Tabela é a tabela que está lá, ó, nossa tabelinha de vendas. A expressão, qual que é a expressão? A expressão já está aqui. E agora nós temos que aplicar um segundo filtro, que é o filtro da cor preta. E aí como que a gente pode fazer? A gente, nesse momento, para esse tipo de condição, a gente pode utilizar operadores. Para uma condição E, existe o operador E comercial duplo. Ele vai fazer a função E dentro dessa medida. Então, olha lá o que está acontecendo. Nós queremos do ano de 2017 e que a quantidade vendida na tabela vendas, informações que estão na coluna cor, seja igual à cor preta. E aí, como a nossa informação aqui em texto precisa estar entre aspas, tá? Se não tiver entre aspas, não vai dar certo. Então, cor preta. Enter, veja que o valor aqui vai modificar, olha lá. 53 agora é 20. Vamos ver se essa informação está certa? Olha lá. 2017, preto, aqui, quantidade 8. Preto de novo aqui, quantidade 12. Olha lá. Então, nós temos duas informações. Nós temos informações aqui. Nós temos informações aqui, preto, 12, e aqui, preto, 8. Somatório, então, 20. Legal? Pronto. Vamos voltar lá. Essa informação está correta. Agora, imagine a situação que nós havíamos falado anteriormente. O meu gestor está me pedindo para fazer essa avaliação olhando a informação de 2018 e a informação de 2017. Então, 2017 aqui já está pronto. Ah, como que eu posso fazer? Tem que calcular tudo de novo para 2018? Não, olha o que você vai fazer. Vamos copiar isso aqui, que já está pronto. Copia. Vamos realizar aqui uma nova medida. E aí nós vamos apenas trocar esse ano aqui, ó. E o nome da medida. Porque o resto das informações a gente já tem. Então, olha lá. Vamos aqui colocar essa informação.
vou colar aqui, vou trocar então essa nomenclatura para 2018. Vamos aqui colocar que nós queremos as informações de vendas do ano de 2018 e continuamos querendo fazer essa avaliação apenas da cor preta. Pronto. Dei Enter. Veja que ele já vai criar agora essa outra medida aqui para 2018. Vamos colocar ela aqui, ó. E aí, olha lá, ele já trouxe aqui a informação de 2018. Aí você pode estar pensando, nossa, mas está meio sem sentido essa tabela dessa forma. Eu concordo. Agora a gente vai trocar esse ano aqui, ó. Nós vamos trocar ele para categoria. Por exemplo, vamos aqui, ó, excluir no X e vamos colocar lá a quantidade. Opa, quantidade não. Falei errado. Categoria. Vamos colocar lá categoria. Pronto. Veja que nós tivemos vendas no ano de 2017 para a categoria celular e tivemos também para TV. E a mesma coisa no ano de 2018. E aí temos aqui a quantidade vendida para cada um dos dois. Essa função só vai servir para situações de vendas, assim, para avaliar vendas? É óbvio que não. Como assim é óbvio que não? Eu até vou voltar aqui, ó. Porque é importante você entender isso aqui que eu estou querendo falar. Voltei aqui, voltei. Olha só, se você entender a lógica do raciocínio, vai servir para qualquer área, não importa a área que você esteja. Uma vez que você entendeu como se faz uma conta de multiplicação, você vai fazer essa conta de multiplicação tanto na área de qualidade, tanto na área financeira, tanto na área de contabilidade, enfim, não importa a área. 1 vezes 1, 10 vezes 10 na área financeira é a mesma forma que você vai fazer esse cálculo na área de contabilidade. Entende? Então é isso que é importante ficar claro. Nós falamos aqui de DAX, de fórmulas que você vai utilizar, a principal, que é a Calculate, você vai utilizar muito no desenvolvimento dos seus relatórios. Frequentemente você vai precisar aplicar esse tipo de filtro para chegar a resultados. E tem mais uma situação interessante ainda que eu quero falar. Olha só, vamos voltar para cá. Olha lá. O que a gente vai ver agora? Vamos aqui, ó. Vamos voltar para a telinha aqui. E nós vamos ainda nesse vídeo olhar isso que a gente acabou de fazer lá no celular. Quer ver isso acontecendo? Só cuida. Antes disso, como que eu cheguei a essa conclusão? Como que eu cheguei à conclusão que essa era a DAX mais utilizada no desenvolvimento de dashboards, de relatórios para chegar com essa informação no celular? Como que eu cheguei a isso? Eu contei para a Lua para ver qual que é? Olha só, o fato é que quanto mais se realiza e com uma frequência muito grande, mais fácil é de se encontrar o padrão. Por que eu estou falando isso? Quanto mais você desenvolve Vou voltar aqui. Quanto mais você desenvolve algo, com mais frequência você realiza, por exemplo, relatórios, dashboards, muito frequente você vai, com muita facilidade você vai entender que há coisas que são básicas. E se você souber o básico, você consegue chegar ao resultado. É como dirigir um carro. Para dirigir um carro, você precisa entender lá de uma peça específica dentro do motor? Não. Se você souber passar marcha, debriar, se o carro for manual, né? Debriar, passar marcha, ligar o pisca, enfim, você consegue dirigir.
Não necessariamente você tem que entender lá de 100% de tudo que há no carro. E aqui há algumas coisas, a grande maioria delas, se você entender se você entender as que se utiliza, as DACs, os visuais que mais se utiliza, você consegue já começar a desenvolver os seus relatórios, os seus dashboards. E é por isso que eu estou falando que essa é uma das principais DACs mais utilizadas. Por que que eu estou falando isso? Porque de tanto fazer dashboards, de tanto fazer relatórios, fica claro o padrão. Em quase todos os dashboards, em quase todos os relatórios, precisa se utilizar essa DAX Calculate. Independente se você está fazendo um dashboard para a área X ou para a área Y, seja qual for a sua área. A situação é a mesma, porque uma vez que você entendeu o princípio de utilização, vai funcionar em qualquer área. Então, como que eu cheguei à conclusão de que essa é a DAX mais utilizada? Várias vezes fazendo a mesma coisa, várias vezes fazendo dashboards para diferentes áreas. Ficou muito claro. Cara, essa DAX aqui, eu estou utilizando ela em todos os relatórios praticamente. Vamos falar dela. Legal? Agora olha lá. Vamos voltar aqui para a tela. Olha só. Vamos publicar isso aqui? Vamos ver esse negócio. Vamos ver se isso aqui realmente chega no celular? Será que chega? O que a gente podia fazer isso aqui para deixar isso aqui mais bonito, para chegar com essa informação lá no celular, hein? Não fazer nada, porque a gente não vai perder tempo com isso aqui, mas eu só quero te mostrar que uma vez que você desenvolveu isso aqui no Power BI Desktop, você publica isso e acessa essa informação do seu celular. Ó, ele está pedindo para mim salvar, olha só, vou mostrar de novo. Eu cliquei lá em publicar, ó. Vou clicar lá em publicar. Ele vai dizer, cara, você tem que salvar isso aí. Ok, eu vou salvar. Salvei. Nós desenvolvemos isso agora, aqui, nesse vídeo. E você vai ver isso chegando aqui no meu celular. Está carregando. Eu estou acessando aqui o aplicativo que vai me trazer essa informação. E eu vou mostrar para você que não precisa. Até vou mudar a tela aqui, ó. Vou mostrar para você que você não precisa de nenhum conhecimento de programação, não precisa chamar nenhum programador, não precisa chamar ninguém da área de TI, alguém que entenda de como desenvolver um aplicativo ou algo de outro planeta para você acessar isso do seu celular. De forma muito fácil, uma vez que está publicado, o que a gente fez agora? A gente está publicando isso para a internet, está indo para a web, está ficando em nuvem, apenas o dashboard, não o arquivo que nós acabamos de desenvolver. Está ficando na web apenas o dashboard. E dessa forma, uma vez que está na web, a gente pode acessar isso também através do aplicativo. Como assim através do aplicativo? Olha só, ele está carregando aqui. Deixa eu voltar aqui para mostrar para você o que eu estou fazendo, né? Olha só, ele está falando para mim, selecione onde está sendo a publicação e tal, eu estou falando que vai ser no meu desktop. Ele está carregando, olha lá, publicando no Power BI, carregando. Aí aqui depende um pouco da internet, conforme for a internet, o tamanho do seu relatório, ele vai demorar mais ou demorar menos. Veja só, ele está falando que está publicado. Pronto, está publicado. Agora vamos ver isso chegando aqui no meu celular. Olha lá. Vamos atualizar aqui e ele já está aqui. Ó. Tá vendo que aqui tem um negocinho que se chama 07? É ele que eu acabei de fazer. Olha lá. Já está aqui no meu celular. Ah, mas esse dashboard está feio, só tem uma tabela ali. Sim, foi a única tabela que nós fizemos. Vou dar um zoom. Olha lá. Ah, vou aplicar um filtro. Ok. Vamos clicar apenas no forno elétrico. E a informação já está no seu celular. Aqui, nós acabamos de fazer um dashboard. Fizemos um dashboard? Não, a gente apenas entendeu como que se utiliza a DAX Calculate. Mas fica claro para você que ela é a DAX mais utilizada e que você vai precisar dela nos seus dashboards para chegar com eles filtrando de forma adequada,
com uma performance adequada dos seus relatórios, para então estar publicado e acessar essas informações no seu celular. Por este vídeo é isso e até o próximo.